Isso aí, família. Mais um vídeo. Deixa eu ajustar aqui a câmera e tal. Acho que assim agora tá mais melhor e tal. Isso aí. E a pessoal, aqui com a companhia desse peixe aqui. Nem vale a pena apreciar isso aqui. Isso é a comida mais horrível que eu estou consumindo ultimamente. Mas vamos reagir aqui ao Nicolas, que fez um vídeo extremamente bom. A questão que eu gostaria de falar é assim: em que lado você está, cara? Tipo, você está no lado em que você não liga muito para a mídia e tal, não liga muito para essa tal de Virgínia e o tal Vini Júnior, que é também um filho da puta, cara, se envolvendo com várias mulheres, e essas pessoas estão sendo usadas e tal. Ou você também é do lado, que nem eu, que estou pouco me importando para isso aí, e estou preocupado mais com a situação do mundo no geral. Então. Porque o que acontece? Esses do PT aí, os PTs, os putas tal, nisso, eles estão se aproveitando de toda essa polêmica que está acontecendo aí, o Vini Júnior e tal, não sei o quê, o jogador do Real Madrid, para persuadir as pessoas enquanto eles vão esvaziando os cofres do Estado do Brasil. Vamos a isso, porque ninguém é melhor que o Nicolas Ferreira para falar sobre isso. Não esqueça de subscrever e ativa o sino de notificação e vamos embora. Vamos, bora. Galera, eu não sou de fazer fofoca, mas pouca gente reparou o que estava escrito atrás da camisa da Virgínia. Se você vai dando um zoom, repara só o que está escrito, ó. O Estado tá te roubando, otário. Por que você tá... Achei bem engraçado aqui, porque, na verdade, tipo, né, nem estava escrito isso, mas de um jeito ou de outro, gostaria que tivesse. E o que está escrito é a pura verdade. Nervoso assim, Nicolas? Calma, você vai ficar também. Porque somente este ano os brasileiros pagaram em impostos 3 trilhões. Olha que o ano não acabou ainda, hein? E eu falo isso porque até o final do ano ele pode aparecer na sua casa. O bizarro nisso é que com esse valor, segundo a ONU, daria para acabar com a fome do mundo 85 vezes. Mas aqui no Brasil, mesmo com tanto dinheiro arrecadado, a gente não consegue acabar nem com o saneamento básico. Ou seja, 100 milhões de pessoas no Brasil não têm aonde nem fazer as suas necessidades e 35 milhões não têm nem água potável para beber. E um ponto interessante aqui, não estamos falando de saneamento. Cara, uma das coisas que me pega, sabe, é tipo, é importante, não é todo mundo viver bem, porque dificilmente isso vai acontecer. Para mim, eu estou pouco me importando também se os líderes roubam ou não roubam, tá vendo? Que isso? Também eles podem roubar à vontade, mas desde que não afete a comunidade e tal. Se tem aí pessoas na média de baixa da pobreza chegar a se considerar miserável, para mim esse é um governador realmente imprestável, uma pessoa desumana que, em outras palavras, para mim nem como estrume e nem estar vivo não deveria estar. Se um líder deixa com que as pessoas fiquem pobres ao ponto de não ter o que comer, não ter uma escola boa, não ter um hospital digno, para mim esse merecia estar realmente morto, ok? Para mim não terá conversas aqui, eu não tenho muitas papas na língua, então vamos continuar aqui. Saneamento black, VIP, nós estamos falando de saneamento básico. Enquanto isso, o Lula, que é o presidente do Brasil, falo isso é porque eu tenho certeza que ainda vai ter uma galera que vai colocar a culpa no Bolsonaro, sendo que ele nem é presidente mais. Enfim, já gastou 5 bilhões em viagens pelo mundo afora somente nessa candidatura. Gastou 55 milhões do seu dinheiro em cartão corporativo, inclusive já superou todo o mandato de Bolsonaro, ou seja, nos 4 anos de governo Bolsonaro, o Lula agora, antes de terminar o mandato, já gastou mais do que ele esse período todo. Só em 30 dias o governo Lula... Por isso, eu vejo nos comentários de algumas pessoas escrevendo aí, o
escrevem assim, o Lula está se vingando. Eles escrevem exatamente isso, o Lula está se vingando. É como se a situação dele ter ido para a cadeia, ele já roubava. O Lula sempre foi um ladrão mesmo, tá? Mas ele acabou entrando na cadeia e parece que agora que ele voltou como presidente, agora quer se vingar do Brasil. Que está roubando de verdade, está roubando muito mais do que ele roubou antes. Gastou da sua grana 8,4 milhões de reais. Os contratos de publicidade podem chegar até a 3,5 bilhões. Repito, bilhões. Mas uma coisa engraçada, ok? Vocês deverão se perguntar, vocês da esquerda, que se existe fake news sobre o PT estando a roubar, então por que o PT se preocupa tanto assim em acabar com as redes sociais, privar as informações de criadores de conteúdo, se eles não estão realmente roubando? Porque no final eles poderiam provar, dizer, não estamos a roubar. Daqui temos dados que comprovam que nada está roubado, o valor está aí. Mas não é isso que acontece. Eles nem tempo de provar, eles não têm. Saem e vêm já dizendo que é fake news. Enquanto eles estão roubando exatamente aí o cofre do Estado. por que ninguém tá falando disso, Nicolas? As páginas aí de fofoca estão denunciando esse governo que tá gastando o dinheiro do povo de forma irresponsável. Escuta isso aqui. Vários influenciadores foram contratados, na verdade eles são contratados pelas agências de publicidade, as agências de publicidade que têm contratos, né, que foram licitadas pelo governo e recebem ali em média, pelo que eu apurei, um cachê que fica em torno de R$20 mil por ação ou por postagens. Não existe petista grátis, meu parceiro. Basicamente, eles estão recebendo aí R$20 mil por cada post que estão fazendo a favor do governo Lula. Mas o problema para essa turminha é eu gastar o meu dinheiro, 750 mil, para poder divulgar os meus cursos, e não os meus vídeos virais, tá certo? Mas os meus cursos. O problema sou eu, que gasto o meu dinheiro, não o PT. É engraçado exatamente isso. O Nicolas Ferreira, então, quando faz seus vídeos falando sobre a situação do Brasil, os vídeos dele explodem, então. Crescem muito. Eles ficam muito preocupados com isso. Então, Que gasta o seu dinheiro. Na TV, Nicolas, por que a gente não vê nada também? Voilà. Globo recebe 60% mais em anúncio do governo em 2023. Só em 2023, a Globo recebeu 142 milhões de reais. Acha que a Globo vai... Cara, os caras que ainda confiam na Globo, mano, primeiro você entra na lista, mano. Você é o quê? É um pau no U, mano. Para mim você é um pau no U. Vai falar do roubo do INSS, bilhões de pessoas foram saqueadas e tem dedo do PT em tudo quanto é lugar. Você acha que o Fantástico vai fazer umas matérias com todos os gastos de viagem do Lula e da Janja, como essa do Japão que custou 4,5 milhões de reais? Ou essa em Nova York agora, que ele levou 100 pessoas para Nova York, custando aí 3,3 milhões. O Jornal Nacional divulgar que o Lula aumentou impostos 27 vezes em 3 anos, que a inadimplência do povo brasileiro bateu recorde. As famílias literalmente não estão conseguindo pagar suas dívidas. Claro que não, amigos. Os caras recebem 142 milhões de reais no ano. Dessa lista aqui dos top 20 políticos mais influentes no Instagram nesse ano, tem basicamente dois de esquerda. Entendeu por que eles falam tanto em regular as redes sociais? É exatamente porque se a gente não falar, ninguém mais vai falar. Das 100 pessoas mais influentes no Instagram, eu fico em terceiro lugar. E eu sou o único político daqui. Aqui tem, enfim, modelos, tem artistas, tem jogadores de futebol. Fala isso aqui, meu amigo, pra você abrir os seus olhos, pra não acreditar em toda manchete que você vê. Porque toda semana é uma... É muito bom essa parte que o Nicolas Ferreira acaba de falar agora, porque, na verdade, eu vi uma reportagem que dizia assim, a maioria dos esquerdistas não tiveram uma escolaridade, ou não estudaram, ou estudaram, pararam, mas tem déficit de estudo, né? Então, ensino e tal, aprendizado. Então, você da esquerda, você deveria estudar e tentar perceber realmente a fundo se você é problemático ou o que está acontecendo contigo, mano. Porque
Se você não está sendo pago para fazer o que você faz, cara, você tem problemas mentais. Vamos continuar. Bancária diferente. Eu confesso que eu já tô acostumado. Falo isso porque eles me usam pra caramba pra poder tirar o foco das pessoas. Nicolas Ferreira chora durante ato por anistia em Brasília. Tipo, na real, eu não choro. Mas, por exemplo, se ele chorasse, o que tem a ver uma coisa com outra, né? Tipo, não faz sentido, tá vendo? Que é isso? Mas eles tentam pautar como se, cara, ele chorou para o Bolsonaro, cara. Ele não poderia chorar para o Bolsonaro. O Bolsonaro é simplesmente um homem, cara. É um ser humano, tá vendo? Que é isso? E você não pode sentir dor do ser humano. É algo normal. Chorei, mas poderia ter chorado. E qual seria o problema? O controverso livro infantil de Nicolas Ferreira. Basicamente, meu livro fala ele é ele e ela é ela. Eu também não entendi. Assim quer dizer, não, é controverso porque não colocaram ele ou dele. É ok, elo e dele, elo dele. E acabei me perdendo. O que tem de controverso aí? Chegam até a nos associar a uma organização criminosa como se nós fôssemos o inimigo do povo. Vou contar uma novidade aqui pra vocês. Não sei se você sabe, mas eu não sou o presidente do país. As minhas decisões são limitadas e eu não faço parte do poder executivo, como o presidente Lula faz. Então eles vão tentar tirar seu foco a todo custo, até mesmo porque ano que vem é ano de eleições. Agora fazendo a pergunta... Cara, vocês querem mesmo mais 4 anos ou mais 5 anos para o PT? Reflitam sobre isso. Mano. A pergunta mais importante aqui desse vídeo. Por que o Brasil, que ano que vem completa 18 anos que o PT está à frente desse país, ainda tem tanta pobreza? Deixarei ele piorou. responder. Não se esqueçam disso. Piorou. Quanto mais miserável é o povo, quanto mais desgraça ele tem, mais ele acredita em coisas fáceis. O próprio Lula já tá falando, mano. O próprio Lula, sei que é um Lula antigo, né? Mas, cara, eu acho que o Lula não mudou. E nessa idade aqui, geralmente, é a idade onde você se torna aquilo que você é de verdade, tanto que você acaba envelhecendo até com as mesmas ideias. Então, aqui é o próprio Lula sendo o próprio Lula de verdade. Agora ele só mescla, falando coisas bonitas que não. Até quando ele vem em Angola, o que eu admiro é os tais ativistas africanos dizendo que o Lula é um bom líder. Cara, pesquisa. O Lula só fala bem e tal, porque a África está realmente fodida, tá vendo o que é isso? Mas Lula não é um bom líder. Quanto mais miserável ele é, mais ele acredita em fantasia. Isso explica Ele próprio falou. o porquê que o PT usa programas sociais que são importantes. Muita gente de fato precisa, porque é pobre, miserável aqui no nosso país. Mas tá na cara que eles usam isso para poder político. E porque não é pouca gente, é muita gente. 94 milhões de pessoas dependem dos programas sociais. E é por isso que o PT e o Lula têm essa tara em coisas de graça, populismo barato. Porque eles se orgulham basicamente do seu povo não tem dinheiro para comprar um gás. Eles estão há anos no poder, ainda tem a cara de A imagem não mudou nada. pau de dizer que primeiro você começa, depois você melhora. Amigo, como assim? Cara, ele já nem esconde. Oh, esse tempo não existia IA. Talvez isso. As casas estão tudo igual. Tá a mesma coisa. Aqui tá o Lula, por exemplo, indo visitar os pobres que ele tirou da pobreza. Isso aqui, meu irmão, é de cortar o coração. Porque esse vagabundo aqui, ele se utiliza da humildade, do sentimento das pessoas para poder... Esse tipo de casa aqui em África existe. E existem um monte. Que existem muitas casas assim, de barro e bambu. Que juntam e tal. O barro e tal, né, que é areia, argila e tal, nisso. Fazendo o papel e tal, como se fosse o cimento e tal, a massa do cimento e tal, para compressão. Enquanto que o bambu funciona como se fosse o varão para atração. Aí um papo um pouco mais estudantil e tal. enganar elas. Olha a casa aqui desse senhor. Infelizmente é de praticamente madeira e barro. E o Lula aqui tá com uma cara de satisfação do tipo, cara, você tá me agradecendo pelo quê? Enganando as pessoas com o mesmo discurso de sempre. O mesmo discurso mesmo. Cara.
eu terminar esse mandato. Todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, Cada brasileiro tiver tomando café, almoçar e jantar, tiver almoçando e tiver jantando, terei cumprido Tudo a igual, missão mano. da minha vida. terei cumprido a missão da minha vida. Vou dar um exemplo aqui só do que acontece Engraçado é que os caras logo começam a aplaudir, né? quando o PT tá governando. O PT prometeu construir uma ponte lá em Taparica, na Bahia, com um orçamento de 13 bilhões. Porra, 13 bilhões, mano. Superfaturaram. E vocês sabem para o que, né? Superfaturaram o preço da ponte só para alguns motivos extras. Só por curiosidade, joguei no chat GPT para ver qual foi o valor do prédio mais alto do mundo. Custou 8,5 E tá em reais também. Pô. bilhões de reais. Ou seja, a ponte que o PT iria construir custa mais caro do que o maior. Qual seria o Burj Khalifa, sei lá, aquele de Dubai, sei lá, seria este? Não, o mais caro, é diferente do mais alto, talvez seja outro, né? Mas também não, talvez, né? Porque sinônimo de granditude, às vezes eu também financeiro, às vezes, então talvez, quem sabe. Prédio do mundo. Agora, olha quanto tempo que eles estão prometendo essa ponte para as pessoas. Bem na frente, quem vai chegar aí? A ponte. Quero dizer que eu vou realizar essa ponte. Nós já iniciamos os trabalhos. A ponte Salvador Itaparica, se Deus quiser, daqui a 4 anos ela vai estar funcionando para o povo da Bahia. Viu? Apressado com o micro, daqui a 5 anos vai poder ir para a ilha, se gosta da ilha, de carro. Quando o governo mandará construir uma ponte no Mar Grande? Já tem uma data, 13 de dezembro de 2019. Ainda demora um pouquinho, mas ela já andou. São vários anos, 2009, 2003, ficará pronta e até agora ainda não está. E engraçado é que tem aquelas pessoas pobres, miseráveis, que nem sequer têm o que para comer, eles devem estar a pensar assim, cara, eu nem quero essa ponte, cara, eu só quero um pouco de pão, cara, um pouco de picanha. É real, é realizável e eu vou provar que é realizável a ponte Salvador. Cara, eu sei que estou a rir só para deixar um pouco, né, mais engraçado, mas são coisas realmente muito tristes. Né? Salvador Itaparica. Aí você vai ver os índices Eu estava vendo também que aumentou até no número de moradores da rua, mano. Algo visível, cara, que não se esconde, tá? de onde o PT governou a vida inteira. É isso aqui, ó. Salvador, piores índices de pobreza, desnutrição e desemprego. Bahia tem 5 cidades entre as 10 mais violentas do Brasil. 7 das 10 cidades mais violentas do Brasil ficam no Nordeste. E eu não falo isso aqui com nenhum tipo de alegria, pelo contrário. Nós somos... O maior burro de todos, pá, é aquele cara que acredita em Lula e ele não para refletir, cara. Tipo, ele não é pago com o Lula e nem faz parte da agenda. Ele simplesmente só porque acha correto idolatrar o Lula, mano. Esse é o maior jumento de todos, mesmo. Todos brasileiros. E a gente queria um Brasil bom para todo mundo. Agora, fazer as mesmas escolhas durante a vida inteira, esperando um resultado diferente, aí não tem como. Mas então, Nicolas, o que a gente tem que fazer? A segunda vergonha do Brasil é o PT. A primeira é você que vota nele. E dizem que parece que para os dados, né, e tal, que estão sendo estudados para as eleições do próximo ano que vem, aí, em 2026, parece que o Lula cresceu 15% para a primeira instância e tal, algo assim, não entendo muito bem como funciona. Então, e parece que isso está engrandecendo o Lula, hein? Com toda essa pauta atual de vamos taxar os bilionários, que é a coisa mais horrível que vocês podem pensar em fazer. Essas pautas de vamos reduzir o horário de trabalho, vamos tirar mais um dia e tal. A pauta, não me recordo bem o nome e tal. E as pessoas estão achando ótimo e tal. Enquanto são as coisas mais horríveis que vai destruir mais o país. Para de votar no PT. Ponto, é o primeiro passo. Segundo ponto, que é óbvio, mas tem muita gente que não entende.
Talvez falando assim você vai entender. ¿Entienden? Manga de pelotudos. Si te entran 100, no podés gastar 300. ¿Entienden eso que dicen? No, vos no tenés corazón. La concha de tu madre no tengo corazón. Porque todos los que tienen corazón, los buenistas, viven gastando más de lo que les ingresa. Precisamos cortar as despesas, isso é óbvio. E lá no Congresso, Viagem da Janja. Viagem da Janja. Anota aí, viagem da Janja também temos que retirar. infelizmente, muitas vezes o que é pautado é para poder aumentar os gastos públicos. Eu apoio uma proposta do deputado Gilson que coloca 8 medidas que vai colocar limites, teto, por exemplo, para a publicidade do governo, teto no que diz respeito a diários de passagem durante crise fiscal, coloca, por exemplo, aqui teto nas emendas. E vocês também da direita, eu vejo que ultimamente estão sendo muito fracos na Assembleia. Pouco falam sobre isso, estão mais preocupados com a anistia, né? Para deixar o Bolsonaro livre. Teto para o fundo partidário eleitoral, uma economia de quase 1,5 bilhão em 2026 e 4,4 bilhão em 2028. Mas então por que vocês não vão lá e fazem isso? Porque isso precisa ser pautado e o presidente só vai colocar isso em pauta se os... Eu acho que no momento até o deputado que mais está trabalhando é o Kim Kataguiri, o japonês brasileiro. Cara, um excelente trabalho que ele está fazendo. E é do MBL. Né? Os líderes de todos os partidos concordarem com a proposta. Se não tiver maioria de apoio, como eu acredito que não tenha, não vai para plenário. Enquanto isso, o próprio governo fala que vai acabar o dinheiro para serviços básicos já em 2027. Como se, tipo assim, a culpa é de quem, né? Deve ser do aquecimento global. Se o dinheiro vai não acabar, não seria melhor parar de gastar o dinheiro de forma irresponsável? Assim, só uma dica aí. Meus senhores e senhoras, daqui para frente, a coisa vai piorar. Vai piorar porque o PT não é novidade nenhuma para ninguém. Os mesmos que cometeram o mensalão, o maior esquema de corrupção do mundo, quebraram Petrobras, estão quebrando as estatais agora, que mantém o povo há quase 20 anos em uma ilusão eleitoral. Trazer novas pautas que estão contra gays, estão contra lésbicas, contra os favelados, que não sei o quê, para gerar confusão e não se observar realmente o que eles estão a fazer aí com o próprio país. E os boros caem nessa. Entregando migalhas em troca de voto, que coloca a culpa em todo mundo, menos neles, mesmo eles estando quase... O ano que vem, cara, eu vejo o Lula, mano. Eu vejo o Lula de novo. Porque vemos também o Arthur Duval, o Arthur da Vara, de novo, indo contra a direita de um jeito sinistro, como se ele não fosse da direita e tal. Mas ele critica muito. E a direita é assim, a direita não se une. 18 anos no poder. Eles não vão fazer nada diferente. Porque a crise que o país está não é uma crise, é um plano. Porque o plano é sempre gerar o caos, colocar a culpa em outra pessoa para depois. Então é basicamente isso, cara. Não há cura. Não há cura para isso aqui. Pois o roubo já está dentro do PT, cara. Tipo, eles são ladrões, cara. O máximo que você pode fazer para ajudar a sua saúde mental é ver eles como ladrões para não pensar demais, tá vendo? Que isso? Então, o Lula é ladrão, a Janja é ladroa, não sei se é assim podemos dizer, então, mas todos do PT. E você que é cego, tenta fazer a avaliação mental de si mesmo e perceber, cara, eu gosto do Lula, mas por quê? Por que eu gosto do Lula? Por que o Lula é bom? Por que o Lula é esse cara? Você pergunta, tá vendo? E essas perguntas você vai buscando respostas. Você tem que se fazer autocríticas. A direita já faz isso, já faz demais. Veja só o Nando Moura, que critica constantemente o Bolsonaro. Veja o Arthur Duval, que critica constantemente a direita e o Bolsonaro também. E você percebe que a direita ela é boa por esse motivo. Ela não acredita em falsos ídolos, não. A direita sabe que o mesmo cara que eu estou aqui depositando minha fé é o mesmo cara que pode me trair. Mas vou depositar para tentar esperar
o máximo que ele possa fazer algo bom, pelo menos que ele tire as pessoas da pobreza, garanta as condições mais mínimas e básicas. Se ele quer roubar outros milhões, pode roubar. Por exemplo, está aí pelos dados do Nicolas Ferreira, que diz, com a volta do Lula, ele duplicou os gastos. O Bolsonaro triplicou os gastos, simplesmente em um mandato só. E querem dar mais um mandatinho para esse cara. Então, que se fera o Brasil. Não esqueça de subscrever e ativar o sino de notificação para eu fazer novos mais vídeos como esse, se você for a gostar, e escreva nos comentários para ajudar. Petista também pode escrever aí. Tchau.